sou Paula Ok, eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em janeiro de 2025. Vi pouca coisa em janeiro, vi menos coisas do que costumo ver noutros meses, talvez porque seja o princípio do ano, porque apanhou ainda ao final das férias do Natal, depois começou a escola, pronto, todo esse ritmo veio dar cabo aqui das minhas ideias, portanto vi pouca coisa, queria ver mais coisas em janeiro e há coisas que estou a ver agora em fevereiro que queria ter visto em janeiro e que não vi. Mas pronto, nada é um drama, não vejo num mês, vejo noutro, por isso vou-vos falar então daquilo que eu vi no mês de janeiro. A primeira coisa que vi no mês de janeiro vi na Netflix, Kank on Life, temos aqui Philomena Kank e as suas grandes explicações, neste caso vai-nos falar um bocadinho do significado da vida e o que é que se podia esperar desta Philomena Kank. Perguntas de criança de 5 anos. Temos aqui sempre aqueles especialistas em determinadas áreas que vão ser entrevistados e que ficam sem saber como é que vão responder àquelas perguntas, porque são tão parvas as perguntas realmente e as ideias desta Philomena Kank que eu parto-me a rir com isto. É humor, é muito British, é um humor muito British, muito inglês, muito britânico. Gosto muito deste tipo de humor. Já tinha gostado de ver o Kank on Earth e já estava muito curiosa com este Kank on Life e esta tentativa de explicar o sentido da vida com tanta parvoíce à mistura e com tantas perguntas de criança de 5 anos, sim, gostei. Gostava de ver depois a cara dos entrevistados já depois dela ter feito estas perguntas, porque eles sabem que vão ser entrevistados, sabem que ela lhes vai fazer perguntas, mas não fazem ideia das parvoices que lhe vão sair pela boca e às vezes ficam realmente surpreendidos com tanta parvoice e tentam dar aqui grandes explicações científicas para coisas que são muito parvas. Não tem outra palavra, isto é tudo muito parvo mesmo e por isso eu gostei de começar o mês de janeiro a ver Kank on Life. Depois vi na Amazon Prime Video a terceira temporada de Una História de Crímenes. Eu não sei, este documentário de True Crime não deve estar na Amazon portuguesa, eu tenho a subscrição espanhola, porque como estou aqui em Espanha recebo encomendas também da Amazon, portanto dá-me jeito de ter a subscrição espanhola da Amazon e por isso eu acho que isto não está em Portugal. É um documentário de True Crime, já vai na terceira temporada e temos aqui vários episódios e cada episódio, já não sei se são 6 episódios, mas cada episódio é dedicado a um tema. Sei lá, por exemplo, homicídio de crianças, depois, sei lá, adolescentes que matam pais, não sei. São exemplos que agora, de repente, não me estou a lembrar. Lembro-me que aparece por aqui o Pedro Dias, a história do Pedro Dias, que até achei curioso a aparecer aqui a história do Pedro Dias, até porque eu acho que a história não encaixa propriamente na temática daquele episódio, mas hoje deviam ter necessidade de contar esta história e então há aqui a recriação daquilo que aconteceu com a história do Pedro Dias e achei essa parte curiosa, mas gostei de ver esta temporada. Portanto, temos sempre aqui 3 comentadores, portanto, eles falam dos casos, cada episódio é capaz de ter talvez 3 casos relacionados com aquela temática e depois há aqui comentadores que vão comentando estes casos. Eu gosto muito de ver documentários de True Crime e gosto também de ver, especialmente, documentários de True Crime passados aqui em Espanha, porque há casos que me dizem alguma coisa ou porque me lembro de ter visto na televisão. Como o caso da Anabel Segura, que me lembrava de ter visto no Quem Sabe Donde. Outros lembro-me de ter visto, porque ocorreram há menos tempo, de ter visto notícias de jornal, porque eu não vejo televisão espanhola. Televisão espanhola não me diz nada, não vejo, não tenho paciência. Portanto, eu sigo notícias, sim, através de jornais, mas televisão, realmente aqui em Espanha não vejo, portanto a minha televisão serve para ver plataformas de streaming, portanto isto é assim um à parte, mas para vos explicar exatamente como é que eu sigo os casos de True Crime aqui em Espanha, portanto não através da televisão, antigamente sim, agora através de jornais, portanto há casos mais antigos, há casos mais recentes, temos por aqui a discussão destes casos, eles estão sempre relacionados com uma temática, tirando o Pedro Dias, que foi aqui, parece que aqui metido assim à pressão, porque, interessante e tal, um caso que aconteceu no país vizinho e que foi uma coisa assim tão chocante, então vamos meter aqui. Por isso, gostei de ver esta terceira temporada de Una História de Crímenes, não sei se vai haver mais, espero que sim. Sigo sempre com muito interesse
casos de true crime aqui em Espanha, sendo casos recentes ou mais antigos, sim, eu estou sempre muito atenta a estes casos de true crime que vão acontecendo aqui em Espanha, por isso gostei de ver esta terceira temporada. Se houver uma quarta temporada cá estarei para ver, e sim, é algo que me interessa. Gosto sempre da parte da psicologia, das mentes retorcidas e dos crimes, e porque é que aconteceram os crimes, como é que aconteceram, que resolução tiveram os crimes, se tiveram resolução, se não. Por isso gostei muito de ver esta terceira temporada. Depois vi na Max The Curious Case of Natalie Grace, The Final Chapter. Portanto, se na primeira temporada tínhamos a Natalie Grace com a primeira família de adoção, na segunda temporada tínhamos outra família de adoção, que depois acaba assim um bocado também para o torto. Aqui temos aqui a resolução desta história mirabolante desta miúda que foi adotada e que achavam que ela era adulta quando ainda era criança. Portanto, temos as várias fases da sua vida, desde criança, adolescente, agora já na fase adulta, e temos por aqui uma história completamente surreal, americana. Parece uma telenovela mexicana ou turca, mas é uma história americana, com personagens americanas que têm todos uma falha ou têm uma mente aí um bocado retorcida. E isto é completamente surreal. Não há ninguém aqui que seja normal, se é que podemos considerar que há pessoas normais, porque o conceito de normal é muito subjetivo, mas aqui é uma história muito estranha desde o princípio. Estava mesmo muito curiosa para ver como é que a história terminava, porque tinha visto a primeira temporada, tinha visto a segunda acabou assim de uma maneira um bocado explosiva, e então eu estava com muita vontade de ver este The Final Chapter, que espero que seja mesmo o último capítulo desta história, porque isto só podia acontecer nos Estados Unidos, eu acho, porque é tudo tão estranho do princípio ao fim, que isto só podia acontecer nos Estados Unidos. A história é surreal, isto é obra de ficção. Eu acharia que era uma obra de ficção muito parva e que o autor desta obra de ficção, se fosse uma obra de ficção que tinha tido uma imaginação, ou tinha tido pouca imaginação neste caso, mas ao ser uma história real, ao ser um documentário de true crime real, eu fico de boca aberta quando vejo certas coisas, fico de boca aberta com certos testemunhos, fico de boca aberta ao ver as 3 temporadas e ao pensar nas 3 temporadas na minha cabeça, de pensar nas personagens que apareceram aqui a falar desta história, desta Natalie Grace. Portanto, isto foi completamente surreal do princípio ao fim. Espero que a história termine por aqui, espero que não haja depois mais capítulos da história da Natalie Grace, que ela finalmente consiga ter uma vida normal e fora de todos estes problemas que ela passou ao longo dos seus anos de vida, porque é uma história mesmo muito estranha, muito surreal, que eu acho que só podia ser passada nos Estados Unidos, porque ao estar habituada a ver também true crime dos Estados Unidos, vejo que as pessoas nos Estados Unidos têm muitos problemas de saúde mental e que são realmente muito estranhas, todas muito estranhas, e por isso não há mais nada a dizer. Eu acho que disse a mesma coisa quando falei das outras 2 temporadas da Natalie Grace. É uma história mesmo surreal. Isto numa obra de ficção acho que não funcionava. A vida real consegue superar, é muito, uma história de ficção, e ainda bem que já terminou a saga, acho eu, já terminou a saga da Natalie Grace. E depois vi na Apple TV uma série, Las Azules. É uma série mexicana que nos conta a história das primeiras mulheres que foram para a polícia, neste caso estou a falar da polícia da Cidade do México, do Distrito Federal da Cidade do México, e estou-vos a falar dos anos 70. Portanto, temos aqui as primeiras mulheres que fizeram recruta, as primeiras mulheres que foram para a polícia, como é que elas foram lá parar, e depois o papel que estas mulheres tiveram na polícia. E temos aqui um caso de um serial killer. Isto é baseado em factos verídicos, a parte das mulheres na polícia, mas depois temos aqui uma história de ficção de um serial killer que anda a matar. E estas mulheres vão ter aqui um papel muito importante, porque vão começar a investigar esta história, apesar de elas são polícias, mas é como se fossem guias turísticas. Portanto, vê-se aqui as atrizes principais num parque, com a sua fardazinha de mini saia, portanto vestidas de azul, daí o nome Las Azules, com a sua fardazinha azul, com as suas botas pretas até ao joelho, e depois tem um apitozinho, portanto elas não têm uma arma, têm um apito, se alguma coisa apitam, as pessoas perguntam-lhes, por exemplo, onde é que é o museu X, e elas indicam onde é que é. Portanto é como se fosse uma espécie de guias turísticas de polícias, têm pouco, mas depois elas querem mais, e começam a investigar aqui esta história deste serial killer, e eu achei muito interessante esta investigação, achei muito interessante, é sempre muito interessante ver como é que as mulheres tiveram que lutar
para conseguir estar ao mesmo nível dos homens, porque os homens é que eram os detetives, os homens é que investigavam tudo, os homens é que tinham uma arma, os homens é que iam para a rua fazer certos serviços, e elas ficavam sempre para trás e eram sempre menores, e é muito giro ter mulheres na polícia, mas é só para serem muito bonitinhas e engraçadinhas e estarem ali só a mostrar-se. E então o papel depois que elas vão ter aqui na resolução destes crimes é muito importante, e eu gostei muito da série, apesar de saber que nem tudo corresponde à realidade, mas saber que aos poucos as mulheres, é sempre importante olhar para o século XX e ver que aos poucos as mulheres em determinados países foram lutando pelos seus direitos e foram conseguindo atingir os seus objetivos e chegar mais alto naquilo que queriam ser, e por isso depois conseguiram continuar, porque entretanto depois há para aqui umas polémicas com as mulheres polícias e chega-se à conclusão que se calhar não foi boa ideia terem criado aqui este corpo feminino. Então é também muito importante ver isto numa perspectiva de uma mulher que agora está a viver num mundo que é mais ou menos, as mulheres estão mais ou menos equiparadas aos homens, ainda não estão totalmente equiparadas, mas estão mais ou menos, para lá caminhamos. Mas naquela altura, nos anos 70, portanto, as mulheres tinham um papel menor, né? Portanto, o papel da mulher era estar em casa, era tomar conta do marido, dos filhos, portanto, da casa, não era ter este tipo de trabalhos. E isso tudo é discutido nesta série, a série é muito interessante também por isso, e por isso gostei mesmo muito de ficar a conhecer esta série, de ter visto esta série, e foi realmente uma série muito interessante que vi na Apple TV. Para terminar, sim, porque em janeiro vi pouca coisa, vi o filme Lolita, a versão de 1962 de Stanley Kubrick. Tenho aqui um grande drama na minha cabeça porque acho que vi a versão de 97 com o Jeremy Irons, tenho quase a certeza que vi, apesar de já não me lembrar de algumas coisas, lembro-me das caras e tudo, portanto acho que vi e já não me apetecia ver essa versão, e resolvi ver esta de 1962, sim, porque reli o livro e então estava com muita vontade de ver a adaptação cinematográfica mais antiguinha. E o que é que eu vos posso dizer? Temos aqui a história da Lolita, quem não sabe a história da Lolita, aquela menina, e depois temos por aqui um senhor já com uma certa idade que se apaixona pela menina, e temos aqui um caso de pedofilia, quem nunca ouviu falar na história da Lolita. O problema com esta versão é que esta Lolita do filme tem tudo menos ar de criança. Portanto, nós no livro temos a ideia que a Lolita é uma criancinha, que tem ar ainda assim de criancinha, que ainda não tem assim o corpo muito desenvolvido, e normalmente os pedófilos gostam de crianças, não gostam propriamente, há quem goste de adolescentes, mas normalmente os pedófilos têm aquela paixão por crianças, não sei se paixão é a palavra certa, acho que não, mas pronto, por crianças. E aqui temos uma criança que já não tem muito ar de criança. Essa parte também fez muita confusão, porque ela tem um ar de ser muito sabida, de já estar muito com o corpo muito desenvolvido, portanto tem tudo menos ar de uma criança de 12 anos. A ideia com que eu fiquei foi que no filme ela era mais velha. Eu acho que na versão mais recente do Lolita acontece o mesmo, portanto a atriz é mais velha. Não quiseram que as atrizes parecessem tão infantis e que fossem tão novinhas para não ser tão mau para a crítica e para a sociedade, para o filme não ser tão criticado. E depois há aqui cenas que nós no livro temos e que no filme eu acho que isto foi tudo muito suavizado, portanto nós vimos que há aqui esta paixão deste homem por esta miúda, mas a miúda não é assim tão infantil e a paixão não é assim tão visível como é no livro. Portanto, quem leu o livro sabe daquilo que eu estou a falar, portanto, quem não leu também pode imaginar. Portanto, eu acho que isto foi um filme para Hollywood, um filme para a sociedade. Estamos a falar dos anos 60, também a coisa não podia ser assim tão escabrosa de pôr aqui uma atriz muito infantil e de ser assim uma história muito sexual. Portanto, isto não tem assim muito de sexual, é uma coisa assim mais fofinha, mais cor-de-rosinha, apesar do filme ser a preto e branco, mas uma coisa mais cor-de-rosinha e mais bonitinha, mais apresentável para a sociedade e para Hollywood, para não ser tão chocante, porque também a perspectiva deste pedófilo é diferente. Eu depois, quando falar das leituras do mês de janeiro, irei falar sobre isso. É diferente a perspectiva com que nós ficamos deste pedófilo no livro e a perspectiva com que nós ficamos dele no filme. Portanto, é completamente diferente. Como vos digo, o filme é muito cor-de-rosinha, é muito bonitinho, explora aqui o tema de uma maneira muito suave, sem grandes contornos de pedofilia, e acho que, pronto, para poder
ir para os cinemas, para poder ser visualizado por toda a gente e não ser criticado e não ser retirado do mercado. Acho que tive aqui estas alterações. Gostei, mas não me conquistou. O livro é muito melhor, e por isso gostei de ver, mas não me conquistou por completo, mas estava mesmo muito curiosa também para conhecer esta versão a preto e branco de Stanley Kubrick. E foi isto que eu vi no mês de janeiro. Vi poucas coisas, sim, gostei daquilo que vi, sim, algumas coisas conquistaram-me mais do que outras, mas isso também faz parte, não é? Não posso adorar tudo aquilo que vejo, também como nunca adoro tudo aquilo que leio. Portanto, foi um bom mês, sim. Houve coisas que eu queria ver em janeiro que não vi também, mas foi um bom mês. Digam-me nos comentários se já viram alguma das séries, se já viram o filme, algum dos documentários, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!